Achas que a tua última relação foi complicada? Espera até ouvires esta, porque existe um homem, há algures no mundo, que teve noivado, casamento e divórcio num espaço de tempo mais curto que leva a cozer arroz. E já aviso que ninguém aqui foi traído por outra pessoa, mas sim por um eletrodoméstico. Mas antes, maestro, embora a vergonha desta notícia nos leve a querer esconder num buraco, a nossa música é isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto que tenho um quisto. Um casamento no ponto de ruptura. A nossa história acontece em 2021 numa pequena localidade chamada Magelang, no coração da ilha de Java, na Indonésia. Será que aqui é que foi criado aquela coisa que é para os sites? JavaScript. Bom, o protagonista chama-se Koirol Anam. Tinha 29 anos na altura, trabalhava na construção civil e já andava habituado a fazer as pessoas da internet a olhar 2 vezes para o ecrã do telemóvel. Porquê? Porque, antes de tudo isto acontecer, este homem já tinha oferecido um serviço para acordar mulheres solteiras durante o mês de jejum do Ramadão ao som de música e recebeu mais de 3.000 mensagens de interessadas. Pessoas que não sabem fazer com o dinheiro. Acho que é mais isso. Também já se tinha fotografado a segurar um tempe, que é basicamente um bloco de soja fermentada, como se fosse um produto de luxo da marca Supreme. Ou seja, este senhor já era um funcionário. Portanto, já tinha um currículo muito original. Mas, a 20 de setembro de 2021, Koirol decidiu subir de nível. Vestiu um fato de noivo, tal como se faz numa cerimónia normal de casamento, e ao lado colocou a sua futura esposa. Só que a sua futura esposa não era uma pessoa. Era uma panela elétrica de arroz da marca Philips, com véu branco, transparente, colocado por cima como se fosse uma noiva envergonhada no seu dia de casamento. E fizeram tudo a sério. Houve cerimónia, testemunhas. Houve até um livro de casamento assinado pelas 2 partes. E uma das partes era a panela. E ainda ninguém me soube explicar como é que a panela conseguiu assinar. Mas pronto. Houve fotógrafo profissional a captar o momento e nas fotografias vê-se Koirol a abraçar a panela, a beijar a tampa de alumínio da panela, com um carinho que normalmente se reserva para pessoas, e ele estava a olhar para ela como se fosse mesmo o amor da sua vida. Na legenda que publicou nas redes sociais, Koirol explicou por que razão escolheu esta noiva em particular. Ele disse que ela era branca, meiga e obediente e que sem ela o arroz simplesmente não se cozinhava em casa. E convenhamos que, como declaração de amor para um eletrodoméstico, é direto, é prático e resolve o jantar todas as semanas. Enfim. As fotografias correram o mundo inteiro em poucas horas. Foram publicadas por jornais na Indonésia, na Malásia e depois por meios internacionais como a revista Vice. Chegaram a somar mais de 40.000 gostos e 13.000 partilhas numa única publicação. Até figuras conhecidas da internet comentaram o caso, como o Uncle Roger, que na altura escreveu publicamente que ele próprio nunca se divorciaria de uma panela de arroz. Frase que atualmente soa quase poética, esta frase, porque ninguém a levou a sério até o momento em que Koirol provou exatamente o contrário. Outras pessoas conhecidas da internet também deixaram a sua opinião sobre o caso, e uma delas resumiu tudo numa frase simples, mais ou menos como quem diz que aquele casamento tinha demasiada pressão para aguentar. Ai meu Deus. E lá está. Também essa pessoa tinha razão, porque a relação não durou o suficiente nem para gastar o primeiro pacote de arroz. E foi precisamente o que aconteceu, só que mais depressa do que qualquer pessoa imaginaria. 4 dias, sim meus senhores e minhas senhoras, 4 dias depois do casamento, Koirol
publicou que estava a terminar a relação. Oh! E a razão do divórcio? Atenção, porque isto é o melhor que se pode tirar desta história. A razão do divórcio foi que a panela não sabia cozinhar mais nada a não ser arroz. Não sabia fazer legumes, acompanhamentos, não sabia variar o menu ao longo da semana. Ou seja, o homem casou-se à espera de uma esposa completa, não é? E percebeu depressa que tinha em casa apenas uma especialista muito boa numa única tarefa. E se pensares bem, é provavelmente o divórcio mais honesto da história da humanidade. Porque não houve traições, terceiros envolvidos e nem problemas de comunicação que se arrastaram durante anos de terapia de casal. Não houve nada disso. Foi só um homem desiludido porque a companheira de vida não sabia fazer um refogado nem caril. A verdade, e aqui está a parte que precisamos mesmo de esclarecer, é que Coirul, mais tarde, admitiu que aquilo tudo não passou de um conteúdo pensado desde o início para gerar reação nas redes sociais. Foi. Mas foi, sim. Era apenas um plano muito bem executado para se tornar viral outra vez e resultou lindamente. A internet adorou, os jornais escreveram sobre o assunto durante semanas e até hoje a história volta a aparecer de vez em quando nas redes sociais, sempre a gerar as mesmas gargalhadas de quem a lê pela primeira vez. E pronto, no fim de contas, se calhar, a maior lição aqui não é sobre casamentos nem de panelas. Se calhar é sobre o facto de, em pleno 2021, bastou um homem, uma marca Philips e um véu Grinalda emprestado para conquistar a atenção do planeta inteiro, enquanto há por aí empresas a gastar fortunas em agências de marketing sem chegar a metade da audiência que este senhor teve. Estou a imaginar o que é que as agências vão fazer daqui para a frente, mas pronto. Aliás, a história continua tão bem guardada na memória coletiva da internet que de vez em quando ela volta a circular do zero nas redes sociais, ela volta como se fosse uma notícia fresca, mesmo passado estes longos anos deste casamento de cocó. Nem todas as histórias envelhecem bem, mas esta parece envelhecer como o arroz de ontem. E aquecido, e mesmo assim continua a saber bem. Fica então um aviso, meus caros, para todos nós. Se algum dia decidires levar a tua air fryer a jantar fora como se fosse um encontro romântico, convém primeiro perguntar se ela sabe fazer mais do que uma coisa. Porque, como vimos hoje, casamentos construídos apenas à base de arroz branco têm os dias contados. E já agora, se a tua torradeira andar mal-humorada esta semana, se calhar já percebeu que também corre o risco de ser trocada por uma frigideira com mais jeito para a cozinha. E se um dia decidires seguir os passos do nosso amigo indonésio, já não me lembro do nome, e pedires a mão de um eletrodoméstico em casamento, faz-me só um favor. Convida-me para ser o padrinho, porque uma história destas merece uma boa testemunha. Ok? Bem-haja e tenham juízo. É isto e não passa disto. A vida é um guião nunca previsto. É isto e não passa disto. Mesmo quando insisto.